Olá, eu me chamo Rafael Deloiágono e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal PSEG Consultoria e Projetos. Agora, em meados de junho, já temos completos pelo menos 2 meses de safra aqui na região Centro-Sul. Vale então analisar o que nós temos até aqui e o quanto que os resultados observados estão em linha com aquelas tendências que nós projetamos lá no início da safra. Feito o disclaimer, vamos para o vídeo. Agora que nós temos 2 meses completos de safra, cabe analisar, até o momento, o que aconteceu efetivamente no campo em termos dos principais indicadores técnicos. Entre eles, a moagem da cana-de-açúcar, a produtividade agrícola que observamos no campo, o nível de qualidade dessa matéria-prima que chega até a usina e também um pouco do mix, onde as usinas escolhem se vão produzir etanol ou açúcar a partir da mesma matéria-prima. Falando dos números absolutos de moagem, o ciclo 23-24 já supera com folgas aquilo que era observado no mesmo intervalo de tempo lá no ano de 2022. Embora tenha sido verificado atrasos em algumas unidades, muito por conta do clima úmido e do excesso de chuvas que ocorreram durante os meses de maio e abril, a safra já se inicia com força. Isso reflete, de certa forma, os excelentes níveis de produtividade agrícola que nós estamos observando no campo. Embora fosse possível antever que teríamos bons níveis de produtividade agora nessa safra, muito por conta das excelentes condições climáticas durante o período de desenvolvimento do canavial, esse indicador não deixa de surpreender. Em nosso levantamento semanal, realizado com algumas unidades do setor, por exemplo, foram indicados uma média de 95 toneladas por hectare, o que supera em muito os resultados observados nos 2 últimos anos. Para o restante do ciclo, é esperado que essa recuperação se mantenha, talvez não em níveis tão elevados, mas ainda assim uma boa recuperação ante aos ciclos anteriores. O que deve sustentar, inclusive, uma moagem de cana-de-açúcar próximo ali de 600 milhões de toneladas. Em termos de qualidade do canavial, mensurados em quilos de ATR por tonelada de cana, podemos dizer que esse indicador representa a principal surpresa que nós tivemos nesses primeiros 2 meses de safra. Isso devido às condições climáticas que proporcionaram chuvas intensas durante os meses tanto de março como de abril, após o início da safra. Isso trouxe uma condição de excesso de umidade no campo, o que consequentemente tende a reduzir os níveis de açúcar encontrados na cana. O esperado, então, era que esses níveis de qualidade viessem muito baixos, principalmente durante este início de safra, o que não foi verificado. Claro que esses níveis observados ainda estão baixos, típico de um início de safra, mas estão acima, por exemplo, do observado durante o ciclo 22-23, quando tivemos uma quantidade de precipitação ligeiramente inferior ao que observamos agora. A diferença entre o que aconteceu nos meses que antecederam este ciclo para o ocorrido durante o primeiro trimestre de 2022 está no fato de que as chuvas agora foram muito mais distribuídas durante o período de entre-safra. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um mês de fevereiro e um final de janeiro relativamente menos chuvoso. Porém, tivemos uma grande quantidade de chuvas já no mês de março, momentos antes do início da colheita. Já durante os primeiros meses de 2023, nós tivemos uma grande quantidade de chuvas em praticamente todo o período de entre-safra, o que de certo modo permitiu uma antecipação por parte dos produtores dessa condição de excesso de umidade no campo, o que fez com que os agentes intensificassem o uso de maturadores no canavial, resultando nesses níveis de qualidade da cana-de-açúcar ligeiramente superiores àquilo que era esperado. Para o restante do ciclo, a expectativa do que será a trajetória deste indicador está muito associada com o que teremos de condições climáticas. Para o restante desse ciclo, a trajetória que devemos ter nesse indicador ainda é incerta e está muito associada com os impactos que o El Niño irá trazer aqui na região Centro-Sul. Em um cenário de um El Niño intenso, com grandes volumes de chuvas durante a primavera, podemos ter uma cana-de-açúcar prejudicada em termos de qualidade, chegando até a usina com níveis de ATR bem abaixo do que teria normalmente. Caso ele não seja tão intenso e as condições se aproximem mais da normalidade climática, certamente teremos um nível de qualidade da cana-de-açúcar muito próximo ao observado no ciclo passado. Falando agora dos indicadores agroindustriais, o mix de produção segue maximizando o açúcar, uma condição que já era possível antecipar antes do início da safra e que deve se manter até o seu encerramento. Isso ocorre por conta de um açúcar bastante valorizado no mercado internacional, o que torna sua competição com o biocombustível bem mais favorável ao adoçante. Nessa safra, portanto, devemos ter uma trajetória desse indicador relativamente mais flat, sem aquela tendência a priorizar o biocombustível tanto do início como no final da safra.
Em termos de acumulado, podemos esperar algo em torno de 53-52% da matéria-prima sendo destinada à produção do adoçante. Quando combinamos esse resultado com o bom nível de moagem que devemos ter no Centro-Sul, isso se resulta numa excelente produção de açúcar, que deve bater algo próximo de 38 milhões de toneladas. Algo perto, por exemplo, do recorde que nós já tivemos de produção açucareira aqui na região. Falando agora dos movimentos de mercado que aconteceram desde a gravação do último vídeo, vale citar o caso do açúcar. O produto que apresentou um crescimento expressivo durante o mês de abril, uma certa estabilização durante o mês de maio, já começa a apresentar sinais de queda agora nas primeiras semanas de junho. Esse movimento também é observado em todos os contratos futuros com vencimento durante o presente ciclo, o que revela um claro arrefecimento nesse mercado e a possibilidade de termos encontrado um teto em torno de 25, 26 centavos de dólar por libra-peso, preço praticado durante todo o mês de maio. O principal vetor responsável por acalmar os ânimos nesse mercado são os excelentes resultados que temos observado aqui no Centro-Sul. Com o Brasil, principal produtor e exportador do produto no cenário internacional, apresentando bons níveis de produção, certamente não faltará adoçante no mercado externo. No mercado de combustíveis, o mês de junho trouxe uma mudança relevante para o etanol, uma vez que nós tivemos uma mudança no cálculo do ICMS incidente sobre a gasolina. Como a nova alíquota considera uma taxa única para todo o território nacional, o efeito líquido aqui no estado de São Paulo foi de um aumento no preço da gasolina encontrado nos postos de combustíveis, o que consequentemente eleva a competitividade do etanol, permitindo um maior preço recebido pelas usinas sem alterar a paridade com a gasolina. Novos aumentos são esperados para o próximo mês de julho, quando devemos ter o retorno total dos impostos federais aí tanto sobre a gasolina como sobre o etanol, o que deve encarecer novamente o preço do combustível. Podemos ter um segundo semestre, portanto, com o nível desses produtos apresentando um preço relativamente superior ao que nós tivemos, por exemplo, durante o primeiro semestre de 2023 e o último semestre de 2022. Com esse cenário de aumentos esperados tanto no preço do açúcar como no preço do etanol, podemos esperar um preço de fechamento da matéria-prima para o ciclo 23-24 bem acima do que nós tivemos no ciclo anterior. Nossas estimativas para o setor já indicam um preço do quilo do ATR ligeiramente acima de R$ 1,25 como média para toda a safra 23-24. Nossas estimativas atualizadas para o setor agora indicam um preço de fechamento para o ciclo 23-24 um pouco acima de R$ 1,25-26 o quilo do ATR. Então é isso. Não deixe de acompanhar o PSEG Consultoria e Projetos em todas as nossas redes sociais e até o próximo mês.